Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao Maratona na Java e como sempre aquele agradecimento, um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Dando continuidade aos nossos assuntos sobre programação funcional, nós vamos agora falar sobre lambdas. Então, cria um novo pacote, zzc lambdas. Ponto teste. Bom, então, nós falamos um pouco sobre lambdas na última aula, né? Então vamos tentar entender o que aconteceu na última aula. Na última aula nós criamos esse car predicate. Lambdas, para elas funcionarem, elas precisam obrigatoriamente que a interface que você esteja trabalhando seja uma interface funcional. O que é uma interface funcional? Uma interface funcional é uma interface onde você tem apenas um método abstrato, né? Então, na última aula nós trabalhamos com o car predicate e nós também trabalhamos com a predicate, que é do pacote java.util.function. E você viu que nós temos mais métodos lá, mas se você prestar atenção, apenas um método é um abstrato. O resto eles têm corpo através da utilização do default. Então, como essa é uma interface funcional, eu não posso ter outro método. Então, se você tentar criar um outro método aqui abstrato, você vai ter um erro falando que, opa, isso não é uma interface funcional. Então, essa é a primeira regra que você tem quando você está utilizando lambdas. A segunda regra que você tem é em relação a como você montar a lambda. Então, esse método que nós temos aqui nessa interface funcional diz tudo o que nós precisamos saber sobre como aquela lambda ela vai se comportar. Então, a lambda ela tem o parâmetro e tem o corpo. Então, quando nós estávamos trabalhando com a lambda, nós tínhamos aqui um lado que era o parâmetro, né? E nós tínhamos a expressão, né? O corpo daquela lambda, que pode ou não pode retornar alguma coisa. Então você tinha aqui a expressão. Como nós temos aqui o que nós chamamos de functional descriptor, que é basicamente o que diz como a lambda vai ter que se comportar, toda a informação que nós precisamos está aqui. Então, por exemplo, qual é o parâmetro? Se nosso método aqui tem um parâmetro, nós também vamos ter um parâmetro aqui, né? Nós poderíamos colocar aqui o parâmetro car. Então, essa é a sintaxe. Você pode abreviar, nós vamos ver isso depois, mas você também pode abreviar utilizando apenas carro, que o Java vai se encontrar. Em seguida vem a expressão, né? No nosso caso aqui, a expressão vai retornar um booleano. Né? Se você não retornar um booleano, você tem um problema, porque está falando que tem que retornar um booleano. Então, o que retorna um booleano? Pode ser qualquer coisa, né? Você tem um carro, então você pode usar lá car.getColor.equals, por exemplo, green. Né? Isso aqui, ele está retornando para você um booleano, caso esse parâmetro que você tem aqui seja da cor green. Retorna true, senão ele vai retornar false. Ou seja, você sempre vai ter um tipo de retorno. Então, se você voltar lá no nosso teste 03, por exemplo, nós não temos aqui o carro, mas você poderia colocar assim, uma sintaxe car. Funciona da mesma forma, mas você pode abreviar as coisas utilizando apenas car aqui diretamente, né? E você também não precisa dos parênteses. Então é toda uma questão, né, de você manter o código um pouco mais enxuto. Né? Na verdade é para isso que as lambdas, elas foram criadas, né? E as lambdas, elas basicamente elas são anônimas, né? A gente chama as lambdas de funções, né? Por quê? Porque até agora a gente estava trabalhando com método, mas lambdas são funções, por quê? Porque elas não estão atreladas a nenhuma classe. Você pode ter, você tem a lambda diretamente sendo executada dentro de um método, né? Mas ela tecnicamente não está ligada a uma classe. Então, a forma mais correta de chamar ela é de função. E o objetivo é fazer o código ser mais conciso, né? O fato da lambda reduzir a quantidade de código por si só já diz o quanto ela é concisa. Então a gente fez um exemplo aqui utilizando uma classe anônima e utilizando lambdas. Aí você pode ver que a diferença é gigantesca. Bom, então o que eu preciso que você lembre nessa aula? Que qualquer interface funcional ela pode ser nós podemos utilizar lambdas. Tá? A gente vai ver na próxima aula mais dois exemplos, mas
que você precisa lembrar nessa aula é que para você utilizar lambdas, você precisa de uma interface funcional. Uma interface funcional é uma interface onde você tem apenas um método abstrato, sem corpo. Você pode ter outros métodos, mas eles obrigatoriamente precisam ter o default. E o próprio método da sua interface funcional diz como a lambda vai se comportar. Então, esse daqui é o contrato da sua lambda. Está falando que você tem que retornar um boolean e que você está recebendo um parâmetro que é um carro. Então, voltando aqui, a gente está realmente retornando um valor aqui, né? A única diferença é que a gente não explicitamente diz return. Se você quiser colocar aqui, por exemplo, que esse cara retorna, você precisa obrigatoriamente utilizar essa sintaxe. Você precisa colocar ponto e vírgula aqui e as chaves. Então, isso daqui, você colocar as chaves, então você pode até utilizar assim para ficar um pouco mais fácil de visualizar, né? Então, você está utilizando um return aqui, porém, como você pode ver, o IntelliJ está falando que não é necessário. Ele entende que você consegue retornar sem isso. Então, você pode remover e funciona normalmente. Então, você não vai ver esse código return geralmente desenvolvido por pessoas que já têm um conhecimento na linguagem de programação. Então, isso aqui é o mais normal. Você tem uma lambda, né? Qual é a lambda que nós temos aqui? Se você vê o car predicate, você só precisa olhar o que ele está pedindo. Está pedindo um parâmetro carro. Estamos criando aqui um parâmetro carro, né? Você pode criar qualquer parâmetro, tá, gente? Não precisa ser o nome carro. Não, você pode criar aqui XA, Zazá, né? Cadê Zazá, Zazá? Para quem é das antigas. Então, o nome não importa. Isso aqui é só uma variável de referência. O nome você pode dar. O que importa é que o tipo tem que bater com o tipo que você definiu aqui na sua interface, né? Então, se você tentar colocar aqui, por exemplo, computador ou alguma outra coisa assim, você vai ter um erro, né? Apesar de que nesse caso aqui ele vai funcionar. Se nós vermos o filtro aqui, vai funcionar ou não vai funcionar? Deixa eu ver aqui. Ponto. Calcular o imposto. Mas calcular o imposto ele não retorna. Vou fazer um pequeno teste. Ah, tá. Era isso que eu estava procurando. Então, como você pode ver, que ele fala que os tipos são incomparáveis. Então, Ctrl Z. Esse tipo de coisa. Geralmente você não fica fazendo isso. Você escreve certo de primeira. Então, quando você troca as coisas, você não sabe qual comportamento que vai ter. Então, aqui volta para você carro. Aqui remove e remove. Manter a sintaxe bem limpinha. Então, essa sintaxe da lambda, você vai ter do lado esquerdo o parâmetro, né? Se não tiver parâmetro, o que acontece se fosse vazio? Se fosse vazio, você ia ter uma lambda mais ou menos assim, né? Se você não tiver nenhum parâmetro nessa interface funcional no seu método, você simplesmente não vai passar nada, né? Então, essa seria a sintaxe. E se você tivesse mais de um, você poderia ir colocar carro ou colocar aqui, por exemplo, avião e assim por diante, né? Mas a gente vai ver as coisas com calma. O importante é você saber que é uma interface funcional que vai dar origem à lambda e que o método que você tem na interface funcional é aquilo que vai definir o contrato como a lambda tem que ser. Bom, então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!